Sabe quando um evento na internet simplesmente explode e vai muito além de ser só entretenimento para virar quase um estudo de caso sobre o comportamento humano? É exatamente isso. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no fenômeno que foi o Rancho do Maia. Mas o nosso foco não vai ser nos influenciadores não. A gente quer entender os gatilhos no nosso cérebro que fizeram milhões de pessoas ficarem vidradas naquilo. Porque, no papel, a ideia parecia bem simples, né? Aquela fórmula que a gente já conhece. Stories, festas, um reality show meio que improvisado, basicamente conteúdo para ser consumido e logo depois esquecido. Só que dessa vez, alguma coisa saiu muito, mas muito diferente do esperado. E aí veio a explosão. E não eram só mais visualizações passando batido. Eram milhões de pessoas ali grudadas na tela, acompanhando cada treta, cada reviravolta em tempo real. É uma audiência cativa que, sei lá, a TV tradicional levaria meses, talvez anos para construir. E claro, toda essa atenção se transformou em um resultado financeiro, assim, absurdo. Dezenas de milhões de reais em pouquíssimos dias. Então ficou claro, isso aqui não era só um viralzinho, era um verdadeiro fenômeno. A pergunta que fica é: qual é o segredo? Com certeza não foi sorte. E também não é só uma questão de carisma. Existe uma ciência bem precisa por trás dessa capacidade de prender a atenção das pessoas. E é essa fórmula que a gente vai começar a revelar agora. Para a gente conseguir decifrar o que aconteceu no rancho, vamos ter que trocar de lente. Esquece um pouco a palavra conteúdo e começa a pensar em estímulos. Estímulos que foram desenhados sob medida para o cérebro humano. E a nossa ferramenta para essa análise vai ser o neuromarketing. Basicamente, é a ciência que estuda como o nosso cérebro reage a marcas, a experiências. E o Rancho do Maia, se a gente olhar por esse ângulo, foi um laboratório a céu aberto. E aqui está o pulo do gato, a verdade fundamental. A gente gosta de achar que é super racional, mas a maioria das nossas decisões não é não. O Rancho não ficou tentando conversar com a nossa lógica, ele foi direto no nosso cérebro mais primitivo. Bom, então vamos ao que interessa. Quais foram exatamente as chaves psicológicas que o Rancho usou para abrir as portas da nossa atenção? Existem 4 estímulos principais. Vamos dar uma olhada neles? Curiosidade, narrativa, pertencimento e emoção. Guardem bem esses 4 nomes. Eles são tipo os pilares de toda essa fórmula. Cada um deles ativa um circuito diferente e super poderoso no nosso cérebro. Vamos começar pela curiosidade. É simples, o nosso cérebro odeia a incerteza, ele precisa de respostas. Então cada briga, cada prova, cada fofoquinha criava uma pergunta na nossa cabeça que precisava ser respondida. A gente não assistia só por tédio, mas por uma necessidade quase neurológica de saber o que ia acontecer em seguida. O segundo elemento é a narrativa. O evento foi genial em transformar pessoas em personagens e os conflitos em enredos. De repente, não eram mais só stories aleatórios, sabe? Viraram capítulos de uma novela. E o cérebro humano é simplesmente viciado em histórias, o que torna quase impossível largar no meio. Aí vem a terceira chave: pertencimento. Nós somos seres tribais. A gente precisa fazer parte de um grupo. Assistir ao rancho não era um ato solitário, era, na verdade, participar de uma conversa gigantesca, global. Isso ativa circuitos cerebrais muito profundos ligados à nossa identidade e a essa necessidade de pertencer. E a prova disso é a participação ativa das pessoas. O público não era um mero espectador de jeito nenhum, era parte do show, formando torcidas, entrando em debates, criando e compartilhando memes. Esse tipo de envolvimento transforma a experiência de algo passivo para algo ativo, e isso cria um laço emocional que é muito mais forte. E, por último, a chave mestra de tudo: a emoção. É como esse esquema mostra, é bem direto. A gente sente primeiro e só depois a gente tenta explicar com a razão. O Rancho foi um sucesso estrondoso porque ele não tentou nos convencer com lógica. Ele foi direto ao ponto, no nosso sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. E aqui está a jogada de mestre para os negócios, para as marcas. Quando uma marca consegue se inserir no meio desse pico emocional todo, ela não é só vista, ela é sentida. E as memórias emocionais são as que o cérebro guarda com mais força. A marca, no fim das contas, vira parte da história. Só que agora vem a grande revelação. Todo aquele caos, toda aquela aparente espontaneidade não foi por acaso. Foi tudo engenharia social. Vamos entender como essa ilusão foi construída. A maior ilusão é justamente essa, acreditar que tudo aquilo foi espontâneo.
Mas a verdade é que por trás das câmeras existia uma arquitetura invisível, toda projetada para maximizar cada um daqueles estímulos que a gente acabou de ver. Pensa nisso como se fosse um roteiro invisível. Tinha uma estrutura diária, um ritmo que era controlado com cuidado entre momentos de calma e momentos de caos, e uma seleção de elenco pensada para gerar atrito, para gerar conexão. No fim das contas, foi uma produção tão orquestrada quanto qualquer reality show de sucesso que a gente vê por aí. Certo. Então, qual é a lição prática de tudo isso? O Rancho do Maia meio que força a gente a jogar fora as velhas réguas de sucesso e adotar uma nova métrica, uma nova forma de medir o sucesso de qualquer experiência de marca. Por décadas, a gente mediu o sucesso com presença. Quantas pessoas foram, quantos cliques teve, era só número. O Rancho chega e prova que essa métrica, olha, já era. A nova moeda, o que vale mesmo, é o envolvimento. A pergunta mudou. Quantas mentes e quantos corações foram de fato capturados? E o que é envolvimento exatamente? Não é só ver, não. É acompanhar, é participar, é sentir. E o mais importante de tudo é lembrar depois. É a diferença gritante entre uma impressão que passa voando e uma memória que fica. E essa é a grande virada de chave. O foco não deveria mais ser na logística de organizar um evento, mas sim na arquitetura dos estímulos. Quem entende isso não cria só momentos passageiros, cria experiências que marcam, que ficam na memória. E é com essa provocação final que essa análise nos deixa. Na hora de criar qualquer coisa, a pergunta agora é: o objetivo é só organizar um evento ou é desenhar estímulos para a mente humana? O Rancho do Maia, no fim, talvez não seja só sobre entretenimento. Talvez seja um vislumbre do futuro da comunicação.